ao vivo. Boa noite, Clube de Astronomia e a galera que está seguindo aqui o canal do Clube de Astronomia do Pará, do CAP. Eu já deixo a deixa para vocês de que siga o nosso canal, deixa o likezinho se você gostar dessa transmissão, ativa o sininho para a gente se acompanhar mais coisa maluca, que a nossa live hoje é bacana, maneira, esperta, hang loose para você, porque é de meteoro. Só que eu vou falar para vocês, claro, uma introdução bem legal, bem maneira, para vocês se situarem o que é. Bom, o meteoro é o nome dado ao fenômeno luminoso gerado pela entrada de rochas vindas do espaço na atmosfera da Terra. Popularmente, os meteoros são conhecidos como estrelas cadentes. Que legal, né? Aquela estrela que a gente vai lá marota, na praia, com a companheira, que for, olha para o céu. Pois é. São conhecidos como estrelas cadentes. Quando avistamos, vale a pena fazer um desejo. É, aquele desejão lá. Você também deve ter ouvido falar sobre bólidos, que são bolas de fogo, bem mais brilhantes do que o meteoro. Também com esse nome, brilho pelo fora do comum que emitem. Alguns bólidos, por exemplo, são tão luminosos que chegam a fazer que a noite vire dia por alguns segundos. Asteroides são rochas maiores que vagam pelo espaço. Para nós aqui da Terra, normalmente vem do cinturão de asteroides que orbita o Sol entre Marte e Júpiter. Geralmente eles possuem estruturas e tamanhos distintos, mas podem se colidir e gerar destroços, os chamados meteoroides. Meteoroides. Quando o nosso planeta passa por algum rastro dessas rochas espaciais, ocorre que periodicamente essas rochas adentram a nossa atmosfera terrestre em determinada época do ano. Aí nós temos as famosas chuvas de meteoros. Inclusive, a gente, do Clube de Astronomia aqui do Pará, a gente vai ter um acompanhamento, provavelmente um pouco mais particular de alguns membros, agora em agosto, sobre as Perseidas. Mas a gente fala isso no futuro aqui para vocês. Agora a gente vai entrar e saber, por que a nossa live hoje é Guairanandu? Sim, a gente trouxe um nome legalzinho, não é só um nome, sim uma representação muito forte dos nossos povos, da nossa origem, da nossa raiz de ser do norte e ter essa Amazônia, esse povo conosco. Guairanandu refere-se à constelação da Ema, do nosso sistema astronômico indígena brasileiro. Assim fica a nossa famosa homenagem à cultura indígena. Também tem a astronomia na base do seu conhecimento, que tão pouco conhecemos. Todos esses assuntos serão comentados hoje. Aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo, na nossa live, a gente tem um material disponibilizado no Drive aqui para vocês, folder, uns informativos e tudo. Mas a gente não vai perder muito tempo, não. Até porque já tem gente aqui visualizando. Tem a turma aqui que já está assistindo. Bom, agora com vocês, a nossa última convidada especialíssima. Ela é uma caçadora de asteroides, gente. Sim, na live aqui do Clube de Astronomia, no Asteroid Day, no Meteoros em Guairanandu, desculpa falar dessa forma, a gente trouxe, sim, uma caçadora de asteroides oficial. Um projeto muito firme, que ela vai explicar em detalhes aqui com a gente, inclusive com imagens. Eu espero que ela já tenha preparado as imagens dela, porque eu vou deixar aqui tudinho. Laura Dias, com vocês, aqui na tela. Só tem que habilitar o microfone dela, que eu já habilitei. Opa, desculpa. Habilitei e desliguei. Boa noite, Laura. Conte sua história pra gente. David. Boa noite, David. Boa noite a todos que estão aqui conosco assistindo hoje. É um prazer imenso estar aqui novamente e principalmente ser entrevistada por você novamente. Segunda entrevista com ela. Primeiro eu levei lá para o vitaminado no programa, só que eu tinha que trazer aqui para a live do Asteroid Day, Meteoros em Guairanandu. Por quê? Porque essa menina, ela, a Laura e a Micaele, descobriram asteroides e são oficiais, com direito a elas fazer o que elas vão explicar aqui pra gente. Laura, explica aí como foi o projeto, como se deu. Deixa eu pegar o meu roteirinho que a gente combinou, mas
o bate-papo é aberto, a gente vai falando. Conta pra gente como foi que tu entrou na questão do projeto, como chegou esse projeto para vocês, como é tua carreira, o que que tu faz, etc. Conta aí pro pessoal. Pode deixar. Então, ano passado eu entrei numa escola nova, na Escola Estadual Professor José Vieira de Moraes, aqui de São Paulo, e eu já tinha esse interesse por astronomia desde quando eu era criança. Então, a primeira coisa que me despertou assim para o mundo da astronomia foi a minha curiosidade em sempre querer saber mais sobre o céu. Só que como eu era criança até então, eu não sabia que tinha um estudo apropriado justamente para essa área. Então, o meu sonho quando criança era ser astronauta. Eu falava assim, nossa, um dia quando eu crescer eu quero fazer que nem os astronautas do filme, eu quero ir para o espaço e conhecer tudo que tem lá. Então, esse sonho foi se desenvolvendo conforme foi passando os anos, mas eu acabei deixando ele um pouco assim de lado, justamente porque quando eu falava assim, nossa, eu quero ser astronauta, eu quero um dia chegar na NASA, quem sabe, o pessoal até olhava assim meio estranho e falava assim, não, quer ser astronauta? Quem quer ser astronauta hoje em dia? Aí eu peguei e falava assim, então acho que é melhor não tocar muito no assunto. Então esse sonho voltou novamente no ano passado, quando eu já estava no segundo ano do ensino médio, e eu comentei com uma professora minha, quando ela pegou e me fez uma pergunta, até então ela era professora de projeto de vida, e ela estava desenvolvendo com os alunos o que a gente queria ser. Então a gente estava fazendo o nosso próprio projeto de vida. E foi quando eu peguei e levantei no meio de todo mundo da sala e eu falei assim, eu quero seguir na área da astronomia. Ela até então olhou assim, meio que estranho, né? Falou assim, ninguém quer seguir na área da astronomia, ser um astrônomo. E ela falou assim, me deu alguns caminhos, né? Alguns direcionamentos. E ela falou assim, olha, eu vou te apresentar alguns professores e eu acho que com certeza eles vão ter muito mais para te oferecer do que eu tenho aqui no momento. Então, eu fui atrás desses professores, entrei em contato, queria saber cada vez mais sobre o assunto. E foi quando eu conheci o professor Eduardo dessa escola, e ele pegou e me apresentou esse projeto. Ele fez a divulgação através da plataforma do Google Sala de Aulas, que é onde a gente está tendo aula no momento. E ele apresentou esse projeto e eu falei assim, nossa, eu acho que é uma oportunidade de eu tentar algo novo. Então, eu peguei e fiz a minha inscrição no projeto de caça asteroides, apesar de que, assim, o nome me chamou a atenção. Mas quando você pensa assim, nossa, como é que eu vou caçar uma coisa que eu nem posso ver, eu não posso nem tocar? Eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero descobrir algo novo, e eu acho que essa é a oportunidade, assim, de ouro que eu vou ter. Então, eu fiz a minha inscrição, e eu passei 3 meses de treinamento nesse projeto, juntamente com outros estudantes também do ensino médio, e a gente começou essa parte assim de treinamento, conhecer um pouco mais de astronomia, saber mais sobre os asteroides. E quanto mais eu sabia, mais eu queria investigar. Então juntou assim o meu interesse e a minha curiosidade. E foi algo que fez eu me manter focada até o final. Então, após esses 3 meses de treinamento, em janeiro desse ano foi quando teve a campanha internacional de caça aos asteroides através do IASC. E foi quando eu fiz assim essa parte assim mais oficial de fato de pesquisa. Então eu tinha acesso mais a esse banco de dados, as imagens e a tudo que envolvia essa parte para que eu pudesse fazer as pesquisas e de fato conseguir ir lá e fazer os relatórios e enviar para o IASC. Bom, para o pessoal se situar, a base de dados era de quem, Laura? Diz para o pessoal. A base de dados era através do banco de dados do Minor Planet Center. O Minor Planet Center é quem faz assim, o banco de dados de todos os asteroides que são catalogados e também dá a preliminar daqueles asteroides que estão sendo pesquisados até o momento. E ele tem essa parceria juntamente com a Universidade de Harvard. Então, assim, é algo que para mim sempre foi surreal, justamente porque eu falo assim, nossa, como é que eu vou ter acesso a esse banco de dados? Será que qualquer pessoa pode ter acesso? E foi quando eu descobri que desde pessoas muito jovens até pessoas que já passaram do ensino médio, já estão na faculdade, trabalhando, são adultos, podem também realizar descobertas como essa, participar de projetos como esse, justamente por conta do projeto de ciência cidadã, que foi o que eu participei. Então, qualquer cidadão tem acesso a esse banco de dados e a essas imagens,
e também é um software que é disponibilizado pelo IASC, para que qualquer um possa começar assim nessa parte de pesquisa, amadora no caso, e possa realizar inúmeras descobertas. Aí a gente vai entrar num negócio que eu já combinei no backstage com ela, que eu já ia pegar papo disso, porque era a continuação do papo que eu tive no programa lá. Como eu não podia aprofundar muito, mas aqui a gente pode aprofundar. Laura, explica pra gente como é que tu fez os empilhamentos de fotos dessa coleta toda desse banco de dados, as análises em cima do software que disponibilizaram para ti, e esse conhecimento todo, como foi passado para ti, de que forma foi, tu teve acesso a um pesquisador, tipo como mentoria para ti, alguém mentor e tudo. Conta pra gente assim, se tu quiser, eu acho que tem foto para mostrar, né? Aí põe aí pra gente botar pro pessoal, pra mostrar pra galera aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui quando tu botar. Aí eu já libero pro pessoal. Boa, tá aqui. Vamos às fotos. Pronto. Então, assim que a gente entra no software, a gente tem acesso ao banco de dados. Então, a gente começa fazendo análise de pequenos pontos, como podemos ver aqui no canto. Então, por exemplo, esse ponto aqui que está muito mais ofuscante seria, no caso, uma estrela. E quando a gente faz essas análises, essas imagens estão em movimento. Então, elas ficam em formato de GIF mesmo. São 4 imagens, que a gente chama de sets de imagens. E quando a gente coloca no software, o Astrométrica, ele junta, reúne todas essas imagens, e essas 4 imagens começam a se dar movimento. Então, a gente vê esse movimento repetidamente, e a gente fica caçando justamente esses pontinhos, e são pontos com características específicas. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver a magnitude que ele tem, aqui já é do próprio banco de dados. Então, cada um desses daqui seria asteroides já catalogados, e a gente tem que acessar no meio dessa lista, olhar cada um dos catálogos, para a gente ver se tem algum deles que já foi catalogado ou não. Então, demanda-se muita pesquisa, não somente dessa parte aqui, de analisar também os dados, mas a tela inicial normalmente é essa aqui. Então, a gente analisa gráficos, a gente analisa o sinal de ruído de fundo, a magnitude que ele tem. E quando a gente vê, muitos até perguntam assim, nossa, mas onde exatamente está o asteroide, né? A gente, quando está utilizando o software, a gente só consegue ver assim, a localização deles pelo que nós chamamos de quadrantes. Então, essas imagens ficam separadas em quadrados, diferentes quadrados, e cada um desses quadrantes possui uma localização diferente. Então, a gente que está fazendo a análise mais amadora, a gente não tem, assim, a localização exata de onde está aquele asteroide. A gente só sabe que ele está no cinturão principal de asteroides. E é por isso que a gente precisa fazer todas essas análises, fazer os relatórios, para quando sair a preliminar, os astrônomos de fato profissionais possam pegar esses dados que já foram obtidos e se aprofundar neles. E através deles poder fazer assim a obtenção de outros dados, como por exemplo o diâmetro que ele possui, onde ele está localizado exatamente, a órbita que ele está. Então a gente só tem acesso a alguns dados específicos, não todos. Inclusive, vou até colocar aqui um vídeo para mostrar para vocês como que ele costuma aparecer. Então, aqui, quando a gente faz as análises, a gente fica vendo justamente essa parte aqui do gráfico, se todas essas bolinhas aqui que a gente vê no gráfico estão alinhadas ou não, ou se estão dispersas durante o gráfico. Então, já é um dos indícios que a gente precisa analisar. A gente também faz as análises aqui embaixo, através das coordenadas que ele possui, e também do sinal de ruído de fundo dele, que é algo que interfere bastante, além também da magnitude que ele possui. Então, por exemplo, a magnitude dele não pode variar mais do que 1, o sinal de ruído de fundo não tem que ser superior a 5. Então, são, assim, mínimos detalhes que fazem toda a diferença quando se faz essa análise toda. Inclusive, empilhamentos dessas imagens que são feitas,
quando a gente pega e faz esse empilhamento, essa junção delas, a gente precisa pausar frame por frame dessas imagens para que a gente possa analisar. Então, assim, é um trabalho que muitos acham assim, nossa, parece tão fácil quando a gente vê nas matérias, quando sai essa reportagem que foi feita uma descoberta, mas, na verdade, a gente passa horas estudando, horas fazendo o catalogamento de cada um deles, pesquisando mais a fundo. Então, assim, é um trabalho bastante complicado, principalmente para quem está começando nessa área. No meu caso, por exemplo, eu tive 2 orientadores. A primeira foi a Helena Ferreira Carrara é graduanda em Física na Unesp de Bauru. E o segundo eu vou abrir o parênteses aqui para a Helena, porque a Helena, eu já mandei na live anterior, vou mandar parabéns. Muito obrigado, viu, Helena, por essas meninas fantásticas, viu? Parabéns para você. Com certeza, ela está de parabéns, porque ela foi, assim, uma orientadora incrível desde o início do projeto até o final e durante todo o desenvolvimento dele. E também o professor Rodolfo Lang, que é professor e orientador de Física, também na Unesp de Bauru, onde os dois juntos desenvolveram esse projeto com esses estudantes do ensino médio. Parabéns. E ambos, assim, fizeram uma orientação incrível. Eles traziam sempre conceitos, tiravam dúvidas. Então, eles estavam a todo momento abertos para receber os alunos que estavam com problemas ou tendo dificuldades. E, principalmente, né, para aprimorar o nosso conhecimento. Quando a gente entrou nesse projeto, basicamente nenhum dos estudantes tinha nenhuma formação ou muito menos conhecimento mais aprofundado em astronomia. Então, eu creio que tudo que eu já sabia até o momento de astronomia só foi se aprofundando e se complementando com todos os ensinamentos feitos pela Helena e pelo Rodolfo. Uma pergunta assim discreta. Tu já te formou? Já concluiu a faculdade? Não. Já concluiu a faculdade? Ainda não. Ainda não, né? Por que esse projeto chegou para ti aonde? Chegou na minha escola, no caso que eu estudo, que é o José Vieira aqui de São Paulo. Eu, no momento, estou no terceiro... Que é no terceiro ano? Isso, é o terceiro ano do ensino médio que eu estou fazendo no momento. Quando eu tive contato com o projeto foi no segundo ano. Ó, por isso que eu chamei a deixa. Gente, vocês estão percebendo que a ciência e tecnologia, ou falar de astronomia, falar de física, falar do céu e tudo, a gente pode aproximar ela desse pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, de qualquer outro. Ainda tem gente que nega a ciência, ainda tem negacionista por aí. Isso daí vai para você, negacionista. Da grande prova para você. Olha aí essa jovem descobrindo o quê? Fala pra gente, o que tu descobriu? Fala pra gente o que foi que aconteceu de tudo isso. Então, através de toda essa pesquisa, todo esse trabalho que foi desenvolvido nesse projeto, a gente conseguiu, de fato, realizar a descoberta de 2 novos asteroides. Então, a Micaele fez a descoberta de um asteroide no dia 7, se eu não me engano, de janeiro desse ano. E no dia 9 de janeiro desse ano, foi quando eu fiz a descoberta do meu primeiro asteroide, que com certeza foi um feito assim que para mim até hoje é inacreditável. Pensar que eu entrei em um projeto como esse, assim, não sabendo basicamente nada sobre astronomia, e que mesmo sem ter um conhecimento todo aprofundado na área, eu consegui realizar a descoberta de um asteroide, assim como muitas outras pessoas também podem realizar descobertas como essa. Eu não sei se tu tá aí do teu lado, mas na primeira live, depois eu posso até botar aqui nos comentários para vocês, o linkzinho para vocês assistirem a live lá no programa que a gente fez já. Ela tem um quadrozinho bacana que eu queria que ela mostrasse. Eu não sei se está aí com ela, se ela tem como mostrar. Mas para vocês verem o que ela conseguiu. Porque essa menina, e eu ainda vou dar deixa. Laura, alguém do Ministério da Ciência, Tecnologia e Empreendimento, ou sei lá que foi, lá do Ministério, te procurou? Falou com tu? Ninguém do Ministério me procurou. Ninguém do Ministério? O tal, como é o nome deles? Lixo espacial que foi, que fez, etc. Não, é o tal do astronauta brasileiro, fulano de tal, ministro Marcos Pontes. Você procurou a Laura e a Micaele, pelo menos para fazer uma
uma menção honrosa, levar jovens a conhecer a estrutura do Ministério, ou, sei lá, conhecer você e tudo. Então aí, as jovens, quem certificou o teu asteroide, Laura? Fala pra gente, por favor. Quem certificou o asteroide foi justamente o IASC, que foi quem fez essa parte assim do projeto da campanha internacional de caça a asteroides, e também um dos parceiros dele, que é o Pan-STARRS, que é um projeto justamente de onde faz a captação das imagens do telescópio desse projeto, que é o Pan-STARRS-1. E também o principal, assim, que eu acho que com certeza é um que a gente assim tem um sonho muito grande de chegar até lá, que é justamente a própria NASA. Só ela. E o bonitinho aí, ó. Olha o que essa menina tem. Laura, explica aí o que esse asteroide no futuro vai ganhar. Então, nesse exato momento, o asteroide já recebeu a preliminar dele, então ele já vai ser aprofundado assim os estudos referentes a eles, então os astrônomos vão fazer essa pesquisa mais detalhada do asteroide, que pode levar assim até 5 anos. 5 anos ou até menos. E após esse período de tempo, eu posso, de fato, nomear o asteroide. Então, até o momento, ele tem uma preliminar, ele tem um código dele preliminar. Então, ele recebeu um nome, assim, provisório. E após esse período de tempo, eu posso escolher um nome para que eu possa batizar o asteroide que eu descobri. Viu porque essa menina é importantíssima? Quem no Brasil ou na sua cidade, tudo, que pode ser todos vocês, viu? Qualquer um pode fazer. É só estudar, é só acreditar na ciência, é só procurar livro, procurar conhecimento e tudo. Você também pode ter o quê? Algum objeto que você identificou e o seu conhecimento identifica, que a sua equipe identifique, pode te dar a oportunidade, assim como a Laura e a Micaele, de quê? Nomear esse objeto identificado por elas. Então, quem não consegue isso? E detalhe, não é selo nacional, é selo internacional. Instituições do mundo todo que pesquisam, que fazem esse mapeamento, que fazem isso daí, tudo acontecer, não negando a ciência, sim vangloriando e investindo nela. Né, Laura? Exatamente. A gente deve, acima de tudo, não perder a crença que a gente tem e sempre confiar na ciência. Tanto é que por meio da ciência a gente consegue chegar tão longe. Não somente assim na parte de astronomia, como também em diversas outras áreas que envolvem a ciência. Então, no quesito de astronomia, a gente vê que a ciência, a divulgação científica é muito importante. Se não fosse por meio da divulgação científica, por exemplo, eu talvez nem tivesse conhecido esse projeto e não teria realizado essa descoberta. E a gente vê que, assim, o campo da ciência está cada vez mais abrindo portas e principalmente criando e desenvolvendo projetos que possam, de fato, trazer para os próprios cidadãos, para que cada um de nós possa realizar, assim, de dentro das nossas próprias casas. Então, eu consegui fazer essa descoberta sem sair do meu quarto. Então, basicamente, eu estava aqui em casa direto, sempre pesquisando, estudando, e sempre buscando saber mais dessa área. E foi através do estudo e toda a dedicação que eu consegui realizar essa descoberta. O Marcelo da Bramon está dizendo, geralmente leva um pouco mais tempo. É preciso esperar menos 3 posições. Isso leva de entre 6 a 10 anos. Mas 6 a 10 anos que vão ser muito gratificantes, né? Após essa jornada. Com certeza. E ele está te dando parabéns aqui também. Obrigada, Laura, novamente, eu quero saber, que era aquela pergunta final e tudo. Bom, explica primeiro essa imagem aí pra gente. Então, essa imagem aqui é que, juntamente com as matérias, normalmente viralizou bastante. O pessoal fica assim se perguntando, né, o que seria cada um desses pontinhos que estão na tela. Então, são justamente esses pontinhos que a gente faz as análises de cada um deles. E esse pontinho em rosa específico é o asteroide que eu descobri. Então, o que normalmente o pessoal acaba assim, até se desmotivando, muitas vezes não entendendo, é como que um pontinho desse pode ser um asteroide. Porque, de fato, é diferente da caçada que o Ivan fez, que foi uma caçada aqui na Terra, a gente estava caçando asteroides que estavam lá na órbita.
Então, a gente não tem como ter esse contato direto com eles, a menos que eles, de fato, cheguem aqui na atmosfera terrestre. Então, é por isso que a gente não tem ainda um equipamento tão profissional para essa área, para que a gente faça a detecção de cada um deles. Então, a gente, através da astrométrica, faz as análises de cada um desses pontinhos. Então, esse pontinho em rosa foi justamente o que eu fiz a descoberta. Inclusive, tem até o vídeo dele aqui se movimentando, um vídeo bastante rápido, inclusive, que foi esse pontinho aqui que ele faz essa margem aqui reta. Então, ele tem que ter também essa velocidade quase que constante. Então, quando a gente analisa, basicamente, essa é a movimentação que eu tive até hoje do asteroide que eu fiz a descoberta. Show. A Stephanie mandou um parabéns para ti. E ela disse que ela participou do projeto Caça ao Asteroide há alguns anos, chamado de Asteroid Hunter, na plataforma Zooniverse. Sim, também tem bastante projetos que são desenvolvidos pela Zooniverse, inclusive o Asteroid Hunter. Então, o IASC é um desses, que é justamente coordenado pela NASA, mas também existem diversos outros, não somente na área da astronomia, por exemplo, como na área da biologia, ciências humanas, ciências exatas também, política. Então, assim, tem projeto em todas essas áreas. O que falta mesmo é justamente a divulgação e que o pessoal possa ter esse conhecimento, saber que esses projetos existem. Bom, o que tu vai mostrar aí pra gente? E aqui, para fazer o fechamento, né, foi justamente a preliminar que foi dada. Então, muitos acabaram nem tendo acesso a muitas dessas imagens. No caso, esse é o nome que foi dado ao objeto, inicialmente. Aqui viria o meu nome de cientista cidadã. A equipe, né, que eu estava participando era o Astroscope. E a data de descoberta dele, que foi no dia 9 de janeiro, e foi dado o status de preliminar. E o que muitos acabam até se perguntando sobre o ATC 0102 é justamente o código que a gente faz no relatório para que sejam enviados para eles. Então, o relatório em si precisa sempre ter 3 iniciais referentes ao grupo, ATC de Astroscope, e 4 dígitos que seriam para fazer essa identificação única do objeto. Legal. E, Laura, conta pra gente aí, como última pergunta e tudo, isso daí despertou toda essa tua descoberta, tudo isso que já aconteceu contigo. Quais são as repercussões na tua vida, no teu futuro, em que tu tá fazendo hoje? Mexeu um pouco? Transformou? Ampliou? Então, com certeza, eu acho que mudou muita coisa na minha vida gradativamente. E, assim, foi uma mudança basicamente do dia para a noite. Então, por exemplo, no dia 9, foi quando saiu a descoberta, no dia 8 eu não estaria esperando que no dia seguinte saísse a preliminar do asteroide que eu fiz o relatório. Então, eu lembro que no dia 9 eu peguei e recebi um e-mail do próprio IASC informando que tinha saído novas imagens para serem analisadas durante a campanha. E eu entrei em contato com o pessoal lá do grupo. A gente fez isso tudo online, porque a maioria do pessoal é de Bauru, São José dos Campos, e eu sou aqui da capital de São Paulo, então não tinha como todo mundo se encontrar pessoalmente. Então, eu fui lá, entrei em contato com o grupo e falei assim, vocês também receberam o e-mail do IASC informando que saiu novas imagens? Aí eu fiquei esperando assim, a resposta do pessoal, e foi quando a minha orientadora entrou em contato, e ela falou assim, Laura, você fez a descoberta de um asteroide. Eu falei assim, eu fiz a descoberta de um asteroide? Eu não tô sabendo disso, não. Aí o pessoal me parabenizando, eu falei assim, será que o pessoal tá brincando comigo? Não é possível. Aí ela pegou e foi quando ela pegou e falou assim, então, entra lá no site do IASC e pesquisa lá pelo seu nome de cientista cidadã, ou pesquisa justamente pelo nome do grupo. E foi quando eu fiz essa pesquisa e saiu justamente essa preliminar. Então, assim, a minha primeira reação foi de tomar um susto imenso, porque eu achei que estava todo mundo brincando comigo. E depois, assim, de uma felicidade sem tamanho. Porque eu consegui fazer um feito que, para mim, sempre foi inacreditável. Eu nunca pensei que eu conseguiria achar e marcar, assim, no espaço, um pedacinho de mim, um pedacinho da minha história.
Então, com certeza, nesse asteroide carrega, assim, muita história, não somente minha, mas também de uma pessoa que para mim foi fundamental, me motivou durante todo esse processo e que com certeza eu jamais vou me esquecer dela, apesar de que hoje em dia ela já não está mais aqui. E com certeza ela ia querer ver cada uma dessas outras conquistas. E em relação, assim, outras mudanças também que ocorreram, foi que, assim, eu entrei nas redes sociais e eu via diversas matérias sendo publicadas, muitas pessoas online entrando em contato comigo, querendo saber mais sobre o asteroide. Então, assim, teve uma repercussão muito grande também através das mídias, das redes sociais, mas eu acho que não teve nenhuma mudança, assim, em questão de investimento, que nem muitos acabavam até comentando em muitas dessas publicações falando assim, nossa, mas essa menina já foi até não sei para onde, ela vai chegar na NASA, ela ganhou bolsa de estudos, ou ela entrou em escola particular. Eu ficava, ué, não estão falando de mim, porque isso não chegou até mim. Então, de fato, teve muitas fake news junto com essas matérias. E, inclusive, eu até falei assim, nossa, será que não me confundiram com outra pessoa? E foi quando eu tive a notícia de que, de fato, foi disponibilizado bolsa de estudo em escola particular, teve investimento, assim, para outros participantes. Mas para mim, que também fazia parte, não chegou. E foi quando eu peguei e comecei a ficar bastante mexida. Então eu falei assim, nossa, eu fiz a descoberta, eu também participei, mas será que é justo, de fato, uma pessoa ou duas receber todo esse investimento, receber toda essa moral que o pessoal está dando, e o pessoal falar de mim como se eu também tivesse recebido o mesmo que essa pessoa recebeu. Então eu até falava assim, não, gente, eu não recebi nada disso que vocês estão publicando ou que estão dizendo por aí. Foi outra pessoa que recebeu. Então, foi assim, de fato, mudou muita coisa na minha vida. Foi uma conquista, assim, pessoal minha, que eu falei assim, eu vou carregar eternamente essa conquista. Então, falei assim, eu nunca pensei que eu conseguiria descobrir algo. E eu, de fato, consegui. Então, mudou, assim, nesse sentido, algo mais pessoal, algo, assim, de ter uma visibilidade maior de outras pessoas também se inspirarem. E a partir disso eu peguei a desenvolver projetos, eu falei assim, nossa, eu quero dar continuidade nisso com outras pessoas. Mas de fato assim, não mudou em questão de ter investimento. Ter quem olhasse para as minhas pesquisas e falasse assim, nossa, essa menina fez uma descoberta. Será que a gente não deveria reconhecer de fato essa descoberta? Investir um pouco mais nas pesquisas que ela tem? Então é algo assim que acaba até desmotivando muitas vezes. Porque a gente pensa assim, nossa, eu quero muito investir nisso, eu quero desenvolver com outras pessoas, eu quero continuar pesquisando. Mas aí você vê, eu não tenho material para conseguir fazer isso, eu não tenho o suporte necessário para que eu possa dar continuidade. Então é algo assim que, por um lado, foi bom as mudanças, mas por outro também foi bastante ruim. E em nível de sua, não quero falar assim, sua escolha, mas tá, eu digo assim, academicamente, já tem um rumo, já tem assim, o desejo, seguir na academia, focando na astronomia, continuando com isso como uma pesquisa e tudo, ou ainda tem um outro sonho a realizar? Então, em questão acadêmica, eu acho que um sonho que eu ainda tenho a realizar é o de seguir na área da astrobiologia, que também é um ramo da astronomia, e é justamente fazer assim pesquisas mais detalhadas sobre vidas em outros planetas, pesquisar assim, de fato, você tem como originar vida assim como teve na Terra em outros planetas, como por exemplo, muitos estudam ainda Marte. Então eu falei assim, eu quero estudar e quero continuar pesquisando nessa área. E eu vi que assim é uma área que como é relativamente nova, então, não tem tantas universidades que têm essa área. Então, assim, é algo bastante limitado e eu acho que é ainda bastante inacessível justamente por não ter tanto conhecimento nessa área. E em questão, assim, de outras conquistas que eu ainda tenho, com certeza, eu acho que uma delas que eu sempre pensei que eu queria ter era desenvolver projetos que, assim como a minha orientadora me orientou e me deu esse suporte assim para que eu conseguisse ter cada vez mais conhecimento sobre astronomia, eu sempre quis passar isso adiante. Então foi quando eu desenvolvi, ainda esse ano,
um projeto de um mini curso de astronomia na minha escola. Então, eu me juntei com o meu professor de física e eu e ele começamos a fazer, assim, mini aulas, falando sobre astronomia, fazendo bate-papo astronômico e sempre passando todo o conhecimento que eu e ele tínhamos para outros alunos. Então, foi quando eu comecei a desenvolver palestras, mini cursos, justamente para que outras pessoas também pudessem ter acesso e conhecer mais de astronomia, assim como eu também conheci. Então, é uma conquista, assim, que com certeza eu já tive. Então, era uma meta que eu tinha e que eu já realizei e eu pretendo continuar realizando. Outros teus colegas e amigos, ou gerais, assim, da tua turma, da escola, tudo, já se interessaram por esses cursos, já fazer, pesquisar junto contigo? Sim, inicialmente, quando eu abri o mini curso com esse meu professor, eu até falei assim, nossa, professor, eu acho que a gente vai esperar assim, em torno de pelo menos 15 alunos para participar desse mini curso. Então, assim, eu estipulei um número bastante baixo de alunos, porque eu não sabia a quantidade exata que teria esse interesse por astronomia. E foi quando a gente começou a fazer essas aulas online, que quando eu fui ver o número de alunos, passava de 80. Então, eu falei assim, nossa, como é que pode, né? Eu estava pensando somente 15 pessoas, assim, um grupinho bem pequeno, bastante fechado, ia se interessar por essa aula. E quando eu fui ver, era mais de 80 alunos participando das minhas aulas, interagindo, o pessoal trazendo curiosidades. Então, assim, foi uma troca mútua de conhecimento, não somente meu para eles, mas também deles para mim. E eu falei assim, nossa, é muito gratificante você começar a passar todo o conhecimento que você tem e você ver que outras pessoas se inspiram na sua história e também tem muito a oferecer. Então a gente consegue ver que muitas pessoas ainda menosprezam as escolas públicas, ainda não veem a escola pública como fonte assim de muito conhecimento, mas a gente vê que na escola pública tem assim alunos brilhantes com muito potencial e que assim só falta se desenvolver. Ter quem olhe para esses alunos e fale assim: "Vamos lá comigo que eu vou te ajudar no que você pretende, no sonho que você tem". Parabéns, viu? Muito Essa obrigada. essa parte da história é exclusiva daqui. É exclusiva Olha, daqui. a Daiane está mandando, dizendo que a tua história é muito bonita e que ela, para te não desistir dos sonhos. Na verdade, tem vários aqui parabenizando. Ó, a Terezinha está dizendo que está te seguindo no Instagram já. O Marcelo também, ó. Meu sonho é que tenhamos buscas como essa, mas em telescópios brasileiros, de igual qualidade. Tem o Arthur, que a gente vai já botar aqui todo mundo para conversar. Parabéns, Laura. Essas são só as primeiras. Muitas outras descobertas e realizações virão. Todo o universo para descobrir. É, Viu? exatamente. Eu sempre digo que o céu não é o limite, que nem muitos até brincam assim em questão da astronomia, falando, não, o céu é o limite. Mas a gente vê que assim, o universo está constantemente em expansão. Então ainda tem muito para que a gente possa descobrir nele. E com certeza eu pretendo participar também de outras campanhas e quem sabe mais para frente sair novas descobertas de outros asteroides. Eu vou botar o Arthur, vou botar o Rafael, vou botar o Ivan aqui, todo mundo, porque eu vou falar para a Laura agora o que o Arthur já sabe, o que o Arthur eu falei com ele antes para fazer todo esse esqueleto de nossa programação aqui do asteroide D da programação, de por que era importante a Laura estar aqui. E agora eu acho que todo mundo descobriu porque a Laura era importantíssima estar aqui nessa live hoje. Porque o exemplo que a Laura trouxe foi que a escola, seja ela em qualquer nível que for, as pessoas que compõem a escola, os professores que estão na escola, os cientistas que estão na academia, ou seja, onde estiver, você tem chance de fazer muito mais do que você acha que você está botando dificuldade que acha que você não pode fazer. A Laura, em si, ela está no ensino médio, concluiu o ensino médio, mas ela fez uma coisa que às vezes muita gente da academia está se ralando lá para fazer e que às vezes não tem oportunidade de um projeto desse, ou então a mentoria, o conhecimento, algo do tipo.
Mas ela está aí, ela está falando para o pessoal de que você na academia ou você lá no ensino médio fundamental pode também, pode fazer, pode batalhar. E ela não está querendo parar, ela está querendo fazer mais coisa ainda. Então, isso dentro de uma live de asteroide day, de falar de meteorito, de tudo, e ela veio trazer uma descoberta que ela fez de um asteroide com o nome dela. Pô, mensagem. Eu vou falar um palavrão, desculpa aí, fodástica para trazer para você. Entendeu? Desculpa a criançada, desculpa pai, mãe que está aí com a turma, com a criançada. Mas, pô, desculpa, a gente tinha que trazer para vocês, a Laura, para falar. E ainda falo mais, que eu sei que depois eu vi, a outra que descobriu, a Micaele também. Por favor, Micaele, bora dar propagandear isso, bora dar publicidade a isso. Arthur, você quer falar alguma coisa? Ouviu a Laura? Fale aí, Arthur, se apresente, por favor. Arthur. Laura, eu fiquei até surpreso quando falaste o nome do professor Lang, porque ele... Estão me ouvindo? Tá. Então, eu fiquei surpreso em relação ao Lang, porque ele foi quem me ajudou em relação ao meu TCC. Então, ele me deu um suporte tremendo em relação a algumas informações, organização de dados e outras coisas. E outros trabalhos na universidade, então isso é muito bacana. Ver ele participando desses projetos, ele é uma pessoa bem legal. E esses projetos de ciência cidadã, eu acompanho pelo site que ele tem, ele vive publicando, isso é muito importante. Hoje mesmo, pela empresa que eu trabalho, eu estava vendo algumas coisas em relação à ciência cidadã, mas para a estação de coleta de dados climáticos, né? Já para uma outra área, mas isso é para essa estação ser implantada em escolas, né? Então já é uma outra vertente, não necessariamente a astronomia. E em relação à astronomia, a gente precisa muito disso, né? Tem projetos de observação à Lua, caça aos asteroides, né? Tem a rede da Bramon. Então, projetos estão aparecendo por todos os locais. E hoje em dia, com a internet, a gente consegue ter acesso a essas coisas e compartilhar isso com todo mundo. Exatamente. Existem inúmeros projetos que podem ser colocados nas escolas e muitos deles, assim, só falta de fato ter alguém que oriente os alunos para que possam realizar. Então, eu acho que foi até por isso mesmo que eu pensei assim, eu quero fazer mais, eu quero também ajudar outras pessoas, outros estudantes que também olharam assim para a descoberta e falaram assim, nossa, eu queria realizar algo parecido. Então, falei assim, tem inúmeros projetos que podem ser realizados. E esse foi um deles que eu achei assim fundamental para pelo menos dar esse empurrãozinho para aqueles alunos que gostam bastante de astronomia, mas que assim não tinham quem de fato orientasse. Então eu falei assim, eu vou me juntar com algum professor. Foi quando eu fiz a proposta para o professor de física, o Eduardo Lado Vieira, e ele pegou e falou assim, nossa, eu também estava pensando em fazer um projeto parecido, eu só não sabia como. E a gente entrou em contato com a direção da escola e eu falei assim, será que tem como a gente colocar esse projeto? A gente faz um mês aqui de aulas, a gente pega e não faz interferindo com as aulas que os estudantes já têm, é só mesmo para quem assim gosta bastante do assunto e que de fato quer fazer parte, fala assim, eu acho que eu tenho bastante a conhecendo de astronomia. Então, assim, foi quando eu vi que tem inúmeros estudantes que gostam bastante do assunto, mas que não tem essa abertura toda de falar de astronomia em sala de aula. Então, a gente precisava pelo menos abrir assim um projetinho, algumas aulas, para que os alunos de fato pudessem falar sobre o que gostam, sobre o que se interessam em astronomia e também trazer projetos como esse. Então, a gente vê como é importante ter essa parte de divulgação e também ter quem de fato oriente os estudantes, para que eles não desistam, obviamente, dos seus sonhos e eles continuem também com essa curiosidade, porque basicamente a astronomia se baseia bastante nesse fato da curiosidade. É você ter sempre curiosidade e querer saber mais. Então, assim, tanto é que de início eu gostava bastante de filosofia, eu falava assim, eu quero seguir algo assim, referente à filosofia. Aí eu peguei, parei, pensei um minutinho, né? Falei assim, mas será que astronomia e filosofia não se complementam de alguma forma? E foi quando eu
peguei e falei assim, com certeza se complementa. Porque eu sempre me questionei sobre basicamente tudo, principalmente sobre o universo. Então a gente vê que assim, tem que sempre manter viva a criança interior que tem na gente. Que é aquela criança assim que tá sempre querendo descobrir algo, sempre instigando a curiosidade dessa pessoa. Bom, a Terezinha... Davi, rapidinho. Só dar uma deixa, aproveitar, né, que eu não sei se as pessoas que estão chegando na live pela internet, eu não sei se sabem, mas uma das pessoas que está apoiando bastante a gente aqui, inclusive ajudando a rever material e outras coisas, é o pessoal do Planetário, tá? Do Centro de Ciências e Planetário do Pará. E já vou deixando um aviso se o Reginaldo estiver assistindo ou se ele for assistir depois essa live, que vai mais uma ideia. Para quem não sabe, eu e o Reginaldo, a gente tem um monte de projeto em comum que a gente está tentando implementar, inclusive, quem sabe, a minha estação da Bramon lá no Planetário, que a gente estava conversando, né? E, bom, mais uma ideia, Reginaldo, olha só. Aí, Reginaldo, eu sei que ele está escutando a gente, assistindo aí. Obrigado pelo apoio. Aliás, o Clube de Astronomia do Pará e o Centro Planetário do Pará é assim, ó. Então, nada mais justo do que esse apoio. E eu vou botar a Terezinha aqui de volta, porque ela falou para a gente seguir um negócio aqui. Convido vocês a conhecerem o Astroneus, aqui em Minas Gerais. Eles caçam asteroides, cometas e afins. A gente já vai conhecer, já está convidado. Se você representar eles ou conhecer eles, aí informa a gente que a gente quer bater papo com eles. Eu quero bater papo lá no Vitaminado com o pessoal. E a gente pode fazer alguma coisa aqui, viu? Para falar dos causos aí. Davi, por sinal, o Cristóvão Jacques e o pessoal do CIAMIG também ajudou bastante a gente na questão da oficialização em relação à documentação. Para quem não sabe, o Clube de Astronomia do Pará está tentando se oficializar, e na época que a gente começou a juntar documento, a gente recebeu um apoio razoável do pessoal de São Paulo, de Minas e de Brasília. Então, eu já conheço eles, o resto do pessoal... Eu conheço já também. Eu acompanho o Cristóvão, o professor Cristóvão. Então... Espero que ele esteja assistindo, se que alguém conhecer depois de indicar para ele assistir a gente aí, viu? Eu sou um seguidor seu, eu sei muito bem do seu trabalho, fantástico seu pai. Laura, os meninos aí depois sigam ele na rede social, que é todo dia live muito boa. Eu quero bater um bate-bola aqui, que essa questão aqui foi um bate-bola maluco que eu bolei aqui. Eu quero que vocês falem um pouco, porque para a gente estar chegando aqui no final da live, mas eu não quero fazer consideração final, não. Acho que a gente tem que falar um assunto bem legal pro pessoal. Que o Arthur pode começar, mas aí quero que ele seja bem pontual para ele puxar o assunto para os outros, porque eu acho que cada um teve um negócio desse. As dificuldades de fazer astronomia na sua cidade, no seu local, e envolvendo a pandemia e envolvendo também o pós-pandêmico, porque às vezes a gente tem dificuldade de apoio, dificuldade de equipe, dificuldade de agenda, dificuldade de tempo, clima. Então, é bem legal a gente falar esse assunto, porque a gente já está falando aqui de asteroide, meteorito, caça, descoberta e tudo, e tem milhões de coisas dessas aí que só, às vezes, dá um problema aí. Arthur, comece contigo, seja breve. Problemas envolvendo a astronomia e suas atividades. Conta aí. Ser breve é difícil nisso. É o primeiro problema. Mas, no geral, gente, eu diria que em relação às observações, né, eu moro em Belém e na parte mais antiga da cidade é muito prédio, é muita luz, é difícil fazer observação. No clube, o pessoal sente falta de fazer observação no campo, de ir para praia mais distante nas ilhas que a gente tem aqui. E, nossa, isso faz falta, hein? Antes a gente tentava fazer isso, conseguia fazer algumas vezes no ano. Mas já tem quase 2 anos que a gente não consegue fazer isso. E faz uma falta e tanto. Até as astrofotografias, que diga lá o Rafael, para fazer os registros aqui em Belém, é quase impossível. É isso aí, o Arthur. Aqui a região aqui, né, é muito complicada devido aí ao clima, né, no inverno, né? Então prejudica muito aí as observações e as fotografias, né? Principalmente noturna aí. Muita chuva, né? Céu fechado. Mas apesar disso,
quando o clima começa a melhorar, né? Nesse período agora, do meio do ano para o final, o céu aqui é bastante limpo, né? Aqui em Paragominas mesmo, o céu aqui é perfeito, né? Não precisa de ir muito longe da cidade para poder fazer essas observações. Aqui para nós também afetou bastante, né, com a pandemia, porque antes da pandemia a gente tinha até um grupo de astrônomo amador aqui em Patos. A gente reunia, fazia vários eventos, estava levando para as escolas, né, começando a coisa. Até a Terezinha das Mulheres de Estrelas, que está na live aí acompanhando a gente, ela estava fazendo muito projeto nas escolas, estava indo nas escolas, e a Terezinha morava aqui em Patos, agora ela mudou para Rio Paranaíba. Mas, assim, a gente fazia muita observação antes da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente teve que parar. Não teve como, né? Porque não tem como fazer. A gente já fez observação para 300 pessoas, para vocês terem noção. Então, assim, pandemia acabou com tudo, né? Questão de observação que a gente fazia ao ar livre aqui, acabou. Eu acho que, assim, como estudante também teve certas dificuldades, principalmente, assim, fazer essa adaptação, porque antes a gente poderia fazer muito mais presencialmente, hoje em dia tudo está, assim, na base do online e com um número muito reduzido. Então, a gente vê, assim, que não somente em questão de número reduzido, em questão de manter distanciamento, tem bastante dificuldade, assim, daqueles que querem começar, em relação, assim, a ter disponibilidade de tempo, a gente ter que, principalmente, fazer essa organização entre as atividades das escolas, entre também essas atividades de projetos que estão sendo desenvolvidos na área da astronomia, e também questão, assim, de, por exemplo, no caso desse projeto que foi desenvolvido, o caso asteroide, a gente só consegue fazer as análises através de computador. Então, a gente vê que, assim, já não bastava a gente ter essa complicação em questão de tempo, em questão de distanciamento, em questão, assim, de manter todas as regras, assim, à risca. A gente também tem essa complicação onde muitos alunos ainda, infelizmente, não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores. Então, muitos que gostariam de pegar e seguir, por exemplo, na área da astronomia, começar em um projeto desse de ciência cidadã, não tem como, porque a gente precisava ter o equipamento e não tem. Então, a única disponibilidade que a gente ainda tem é da escola. Então, a gente vê, assim, que muitos ainda acabam até mesmo desistindo, assim, na metade do caminho, porque falam, nossa, eu tenho essa esperança, eu tenho essa motivação para ir atrás, mas eu não tenho, de fato, quem me oriente no projeto e também não tenho como investir para que eu possa, de fato, realizar esse projeto. Eu ainda ponho mais algumas dificuldades nesse período pandêmico. Primeiro, o acesso. A gente tem as universidades que estão com seus protocolos e medidas estão corretas, estarem em isolamento, em home office. Os centros de pesquisa e ciências também estão corretos, observatórios, etc. Tá nisso. E a gente tem os complicadores de cada besteira que é falada por esses cidadãos aí que comandam a política no Brasil, envolvendo as medidas que eles não tomam direito, os equipamentos ficam mais caros, os acessos às coisas ficam mais elevados nos custos, e ainda por cima eles não financiam ciência e tecnologia ou subsidiam pesquisas e coisas para serem feitas para universalização do conhecimento dentro, seja do ensino fundamental médio, universidade acadêmica ou pós-graduação, etc. Eles não fazem isso. A gente vê muito mais coisas, investimentos em pesquisas que não têm fundamentação científica de testagem de determinados assuntos. A gente tem politicagem sendo feita e outros fins. Mas, voltando à pauta extra, etc., daqui da gente, eu queria saber de vocês se vocês já têm alguma coisa seguindo. O Reginaldo está dizendo, boa noite, pessoal, excelente live, a temática foi maravilhosa. Mostrando. Aqui, está aqui o Reginaldo. Obrigado, Reginaldo, pelo centro de pesquisa, o Planetário do Pará, desse apoio à live do CAP, às coisas do CAP, tudo, em nome do CAP. O Arthur já deu um parabénsão aí para a turma todinha. O Clube de Astronomia do Pará também mandou uma mensagem para deixar aqui, que a gente está com saudade da nossa chuva de meteoros de terceiras que a gente fazia em Cotivo. Arthur, fala disso aí um pouco. Até eu pegar o gancho.
para a gente, cada um comentar as atividades que faz na sua cidade que estão aí com esse problema, além da dificuldade. A Laura, eu acho que deva estar pensando, ou já tenha executado alguma coisa em São Paulo envolvendo a turma dela, mas ela pode falar, tipo, se ela tem telescópio, se ela está botando o pessoal para ver Lua, Júpiter, Saturno, etc. Ela pode comentar aí. Arthur, comente sobre a Perseidas. Quem está aí no Clube de Astronomia do Pará, inclusive, é o Luiz, tá? Quem fez o folders e as imagens que vocês veem pela internet, tá? A gente trabalhou bastante no domingo para fazer isso. E assim, eu até compartilho dessa saudade do Luiz, porque eu entendo muito bem o que ele está passando. Ele queria muito fazer observação, ele está sem telescópio em casa, e a gente só faz observação com os telescópios do pessoal no grupo, né? E faz falta. A Perseidas a gente aproveita a chuva de meteoros da Perseidas para poder fazer uma observação especial, assim, que a gente vai para uma ilha, ela fica a 40 quilômetros aqui da cidade, então é 1 hora de barco, nada muito distante, mas como é uma ilha, bom, poluição luminosa, ela é baixíssima, só tem basicamente luz vinda de trás da mata que é da cidade, e a gente consegue observar o norte sem problema nenhum. Então a gente pega Perseidas, não pega muito bem, mas pega alguma coisa, e é uma oportunidade do pessoal daqui também conseguir fazer algumas observações especiais. É engraçado que o pessoal passa a noite inteira contando meteoro. Então, o pessoal, eu vi 18, eu vi 20, eu vi não sei o que e tal, aí fica deitado na areia da praia contando. Então são umas atividades bem legais, bora ver, né? Esse ano tá suspenso, que é em agosto, mas a gente está planejando algumas outras atividades menores já para ver se a gente consegue se mobilizar no segundo semestre. A chuva de meteoro Perseidas, eu já tô de olho aqui na minha câmeras. Tá bolando alguma coisa por aí? Conta aí a tua experiência, só cortando um pouco o Rafael e a Laura. Ivan, conta aí um pouco, assim, vocês pegam esse teu newtoniano aí, faz muita observação com esse povo aí, por Minas? Então, eu fazia aqui na cidade, né? A gente marcava, falava assim, ó, tal dia, vamos supor, uma lua cheia, um exemplo. A gente marcava numa praça, em algum lugar, em algum bairro tem visão pro nascer da lua, alguma coisa assim. A gente marcava algum observatório e ia, mas agora, com a pandemia, impossível, né? Não tem como. Mas vocês já estão assim, tipo agora com a ampliação de vacinação, alguma coisa envolvendo medidas de contenção, protocolo, você está pensando em fazer alguma coisa no segundo semestre? Não, por enquanto eu não vou pensar não. Eu vou esperar passar, como se diz, vou esperar passar essa pandemia, tudo, e a hora que tiver tudo normalizado de novo. Normalizar totalmente não vai normalizar. Vai. Eu acho que o planeta, como se diz, mudou geral, né? Tudo não vai voltar a ser o que era antigamente, antes da pandemia. Rafael, vou dar a deixa para a Laura, para a gente deixar ela primeiro, que eu acho que ela tem coisa interessante. Mas depois tu fala aí, que eu sei que tu tem também. Laura, fala. Sim, pode deixar. Então, tem bastante coisa sendo também desenvolvida aqui em São Paulo, principalmente na minha escola. Então, assim, a gente já começou com inúmeros projetos. O primeiro foi do mini curso, e a gente está no momento desenvolvendo o que nós chamamos de Jedi Vieira. Foi até uma ideia que meu professor tirou de um dos ensinamentos do Rodolfo Lang, e foi justamente criar um grupo de estudos de divulgação de astronomia interdisciplinar, que é justamente essa sigla do Jedi. E através, assim, principalmente do Jedi, além de fazer essa parte de divulgação, a gente pretende também ampliar para diversos outros projetos. Então, por exemplo, talvez conseguir trazer o projeto da Abramon, que é algo que o meu professor está muito empolgado, querendo muito trazer para que os alunos possam participar. Também projetos como os alunos já têm participado, que são de Olimpíadas de Astronomia, como a OBA. Também, inclusive, 2 alunos da minha escola participaram e passaram nessa Olimpíada. Muitos outros alunos também se interessaram pela MobFog, que é justamente fazer essa amostra de foguetes, criar os próprios foguetes e fazer o lançamento deles. Então, assim, tem inúmeros projetos que estamos desenvolvendo e que eu acho que foi muito importante dar esse passo inicial, de desenvolver algo referente à astronomia para que muitos outros alunos que já têm interesse
também possam participar e continuar assim, cada vez mais querendo cumprir novos desafios, também criar novas metas referentes à astronomia. Vocês estão com algum telescópio, manipulando o telescópio, visualizando à noite, tudo, fazendo fotos, fotografia, algo do tipo? Então, na minha escola tem um telescópiozinho. Então, o professor está pretendendo começar a fazer essa parte de astrofotografia, desenvolver um grupo de astrofotografia com os alunos. Só que, assim, por conta da pandemia, principalmente, vai ter que ter um número bastante reduzido. Então, serão pouquíssimos alunos seguindo os protocolos justamente dessa segurança por conta da Covid, que vão poder estar indo lá fazer essa parte da astrofotografia, fazer observação. Então, assim, a gente já está encaminhando para desenvolver. Mas, infelizmente, até o momento vai ter que ser com um número muito reduzido do que a gente esperava desenvolver com os alunos. Agora eu vou pegar o Rafael, que tem um negócio aqui no nosso chat privado, mas ele pode ler, ou eu falar aqui, que ele diz que eles têm uma contado bole do que caiu hoje no Paraná. Mas ele vai falar também do que ele põe o telescópio dele, das fotos dele, tudo aí por Paragominas. Fala um pouco aí, Rafael, por favor. Pois é, a gente aqui, né, a gente tem um Centro para Observar aqui em Paragominas, né, então, cada dia que passa, assim, a gente encontra mais pessoas aqui que interessam, né, e a gente criou um grupo aí, ano passado, devido à observação do cometa, Neowise, né, então a gente está conversando com o grupo, então a gente está promovendo alguns encontros já, né, já tivemos 2 encontros, né, conjunção de Saturno e Júpiter, né, então já deu muita gente, não só nosso grupo, né, mas temos aí também muitos admiradores aqui na cidade, né. Nosso grupo também tem muitos fotógrafos, né, da cidade que já conhecido, então eles já conhecem muito bem a astrofotografia, né, então a gente está também focando muito em astrofotografia. Antigamente também acompanhava muito aqui as chuvas de meteoros, né, antes da pandemia, então fazíamos muito encontro aqui, né, nós íamos no lugar mais distante. Então, a gente fazia muita observação noturna, né? E a ideia agora, nesse ano aí, é a gente voltar com as câmeras da Bramon aqui, né? Fazer um pareamento aí com o Arthur, que está em Belém. Está mais próximo da gente aqui. E convidei também eles já também para vir para Goiás fazer uma observação aqui na cidade, né? Porque aqui não tem muita poluição luminosa. Fica muito próximo da cidade, né? Não precisa ir muito longe. E é isso, né? A gente faz... Sempre quando tem algum evento, assim, a gente está reunindo a galera e está fazendo registros, né? Ó, tu já está convidado aí, que a gente está convidado ao Clube de Astronomia. Assim que voltar as coisas, assim que melhorarem as coisas, vamos fazer observação juntos. O Planetário e o Clube de Astronomia do Pará, os dois juntinhos aí, tu já viu? Paragominas pode vir para cá, aqui para Belém, e a gente também para ir. Inclusive o Reginaldo pode bolar para levar os alunos, ou os estagiários, ou os apoios lá do Centro Planetário, lá em Paragominas com o Rafael, viu, Reginaldo? Com certeza. De levar esse pessoal para lá. Faz mais ou menos uma semana, 2 semanas, na verdade, eu recebi um questionário de um pessoal de Redenção, que é do sul do Pará, fronteira com Tocantins. E eles estavam me perguntando um monte de coisa e tal, e uma das perguntas era qual a maior dificuldade em oficializar o clube? Justamente pessoas, né? Porque já viram que trabalho não falta, atividade tem bastante. Exatamente. Eu quero mandar um abraço para uma vez para o Luiz Henrique, ele está aqui, ó. Vê se aparece. Davi. Os nossos panfletos, nossa arte todinha daqui. O Eduardo que mandou um parabéns para a Laura. Para aparecer aqui, ó. Eduardo Santos Carvalho. Eu não sei se o nome aqui pronunciar direito, mas eu vou exibir aqui para vocês. Rojuchimar Borelli Soares. Mulheres de Estrelas, fazíamos quase toda semana, até 2 vezes por semana, em praças e escolas. A gente sabe como é essas observações entre praça, escola, parque. É bem legal mesmo, é legal porque ele une a cidade toda para fazer. Davi. Que comentou aí é a dona Roge. Ela fazia observação com a gente lá também. Obrigado, dona Roge. Ela tem telescópio, ela tem 2, se eu não me engano, ela tem 2 telescópios. Obrigado, dona Rocha. Desculpa pela questão do nome. Que está aqui e aí a gente fica... Oi, pode falar. Queria aproveitar aqui também e mostrar aqui um meteoro que foi registrado hoje, uma das câmeras da Bramon.
do Tu tem do foto Simar. aí? Tem um melhor, tem uma foto e tem um vídeo, tá? Tem foto aí Deixa que eu eu vou compartilhar compartilhar. Põe. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, era para sair live de 1 hora, já está indo para 2, justamente porque é especialzona. Foi bom, o material produzido assim é muito bom. A Laura vai poder compartilhar na rede dela, o Ivan vai poder compartilhar na rede dele, o Rafael vai poder compartilhar na rede dele, o Arthur também vai poder compartilhar com quem ele quiser. O Clube de Astronomia vai ter esse material gravado aqui, para o pessoal dar like. Não se esqueçam, eu botei o banner, não se esqueçam, é para ativar o sininho aqui do canal, para a gente poder, dar o sininho. Se tu gostou do vídeo, dá o likezinho aqui. Se não gostou, também pode botar, põe no comentário depois. Mas é importantíssimo esse feedback de vocês. Deixa eu ver se tá aqui. De acordo com o Marcelo Zurita aqui, viu, Davi? Esse meteoro aí foi na cidade de Monte Castelo, Santa Catarina. Foi registrado hoje na Câmara da Bramon, aí, na estação dele, ok? Aí dá para ver o meteoro aí, uma coisa bem esverdeada, né? Obrigado, Marcelo, viu? Que, dependendo da cor, né, indica a composição química que é do meteoro, né? Então, é um vídeo, né? Isso, é um vídeo. Aí ele é bem esverdeado, né? Aí tem meteoros que variam muito de cor, né? Azul, branco, amarelo, vermelho. Esse aí, no caso, é verde, né? E não foi flagrado só por essa câmera, né? Foram várias câmeras. Né? Isso, foi várias Porque câmeras. a gente depois vai divulgar lá no canal, depois, se o pessoal quiser ver, vai estar o vídeo lá mais tarde. Mais tarde ou hora que der para editar, né? Não sei que hora o pessoal vai acabar de coletar os dados, ter informação direitinho, né? Esse aí foi bonito. É, muito bonito, destacou muito aí. Só foi a registro de imagem ou houve relato de incidência de queda? Não, vai saber depois, né? Mas eu acho que não teve, esse aí não gerou, eu acho que não gerou explosão não, pelo vídeo eu acho que ele foi mais fraco. Ele foi bonito, mas não deve ter gerado queda não. Bom, eu vou tirar aqui até para a gente poder encerrar, que a gente já está com 2 horas e pouco de live. Eu quero passar para as considerações finais de um de cada um. Para poder falar o que quiser, eu quero só agradecer ao Clube de Astronomia do Pará, ao Centro Planetário do Pará, ao Arthur, ao Henrique, à equipe toda. Eu queria falar o nome da equipe toda, se pudesse, mas eu vou dizer a equipe. Mas muito obrigado a todos vocês. É uma honra apresentar todo esse show aqui, com esses artistas todos, com esses grandes mestres, doutores, doutoras e etc., viu? É muito, muito gratificante mesmo. Eu faço já, por conta da indicação do Clube de Astronomia do Pará, né, com uma vibe aí com os meninos aí no programa online de Cultura Nerd, e que eu só tenho que agradecer porque é uma partezinha daqui que a gente leva para lá, mas aqui é o principal. É aqui que tem que estar o show principal. Então, nada mais justo do que a gente trazer conteúdo, levar 2 horas de conteúdo muito bom, de descoberta, de caça, de conhecimento, de conversa, que a gente passa o dia todo conversando com a turma no WhatsApp, no nosso dia a dia, no nosso estudo, no nosso livro, na nossa pesquisa, entendeu? Então, nada mais justo que trazer isso daí como atividade do Asteroid Day e do Clube de Astronomia do Pará e nessa programação. Mas tem uma porrada de gente que está envolvida junto. Tem os nossos convidados, como um todo, a Laura, o Ivan, o Rafael, o Arthur, que veio convidado extra, porque ele não ia falar, mas eu acabei colocando ele aqui. Tem o pessoal do Clube de Astronomia, tem o Luiz Henrique, que se bateu para fazer o panfleto, a arte, tudo, que ficou showzaça. Teve a bolada de ideia do nosso nome, que envolve relação com a nossa identidade amazônica para ele, que é bem legal. Isso foi uma loucura nossa, da gente batendo papo. Olha, que nome a gente vai botar? Aí botamos esse nome. Espero que fique uma identidade muito boa, que a gente possa repetir eles nos próximos anos, para dar até mais corpo. Quem sabe a gente não traga uma entidade indígena para falar sobre esse cotidiano dela, observar o céu, dessa visão dela. Espero que um dia a gente consiga garimpar essa pessoa para contar essa vivência. Mas eu quero passar para vocês para considerações finais, para vocês possam falar o que vocês quiserem falar. Vocês estão pensando em mente, tudo, nos próximos dias. Se vocês têm programação no canal de vocês ou na rede de vocês envolvendo o Asteroid Day, com a equipe de vocês e tudo. Então,
Muito boa noite, obrigado a todos que estão nessa live. Então, eu passo a bola para vocês. Um por um foi ficar falando e depois me despedir do pessoal de vez. Vai, quem começa? Eu quero falar aqui para todo mundo que a astronomia, eu falo assim, que é uma faculdade aberta para todo mundo, né? Não precisa ser necessariamente um astrônomo profissional, uma pessoa com um diploma, né? Está acessível para qualquer tipo de pessoa, né? Só basta ter interesse, né? Temos aí dificuldades no Brasil hoje aí, né? Falta de apoio, né? Principalmente pelo governo, né? Não ajuda muito, né, na área da astronomia, igual no caso da Laura aí. Ela relatou muito, né, a dificuldade inicial e que está tendo ainda, né? Mas a astronomia é um campo aberto para todo mundo, né? E é um mundo infinito, né? Eu vou falar, vou pegar o gancho aqui do Rafael, que aí nós continua. Não. Então, eu quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer novamente a ter participado e agradecer a toda a turma aí que assistiu, a galera lá de Tiros, né? Falar novamente da galera e que quem sabe um dia a gente reúna de novo lá em Tiros lá para fazer mais buscas. Como se diz? Vai saber, né? E meteoros estão caindo a todo momento. Aqui hoje eu já devo ter registrado uns 8 meteoros já. Um foi até bonito, foi explosivo, mas fraco. Não um meteoro muito grande, mas foi muito legal, sabe? Então, assim, toda noite a gente está registrando e uma hora vai ser surpreendido por um grande bólido aí que talvez tenha uma queda aqui na região de novo e vai para a busca, né? É isso aí. A gente vai para aí buscar também, viu, Ivan? Pode vir. E eu morei aí pertinho, aí, morei no Carmo Paranaíba 2 vezes aí. E na época eu morei lá, não teve essa oportunidade aí, né? Pois é, né? E manda abraço para todo mundo lá na região aí do Alto Paranaíba. Daqui de Paragominas também, Belém, todo mundo aí, tá? Bem, então eu vou falar aqui, gente. Obrigado a participação de todo mundo. Tem gente me mandando mensagem aqui no WhatsApp, um monte de coisa. A todo mundo que está participando, o Davi que está dando esse apoio enorme pra gente, o Luiz que ficou de madrugada fazendo os folders e os materiais, e tem mais umas 10 pessoas no grupo que estavam trabalhando para a gente poder fazer essas atividades, tá? Então, muito obrigado para todo mundo, o pessoal do planetário que vai mais outro monte de gente, tá? E assim, pouco a pouco o pessoal vai se juntando, né? Aqui em Belém, por exemplo, acho que 10 anos atrás mal tinha só as instituições governamentais, né, planetário e os núcleos das universidades. Hoje em dia já está crescendo, o Rafael já está organizando algumas coisas lá em Paragominas, tem Altamira, Redenção, tem várias cidades. Pouco a pouco a gente vai crescendo e contaminando mais gente, né, com essa vontade de conhecer o universo. Obrigado para todo mundo. Então, queria inicialmente agradecer a todo mundo que está aqui reunido aqui com a gente hoje, que está aqui assistindo ao vivo, também quem vai assistir depois gravado. Desculpa te cortar, só agradece. Eu vou agradecer também publicamente a dona Rosilene, a mãe da Laura, que está aqui dando essa audiência para a gente, viu? Com certeza. Minha mãe foi uma grande inspiração, assim, principalmente, inclusive, para dar o nome do asteroide. Tanto é que eu falei em inúmeras matérias que assim que sair a catalogação oficial do asteroide, que eu puder batizar ele, vai ter o nome da minha mãe, ele vai chamar Rosilene, justamente em homenagem a ela, que sempre me motivou e me inspirou tanto para chegar até aqui, principalmente realizar essa descoberta. Então, ela esteve comigo tanto é que desde o início, quando eu ia fazer inscrição no projeto, até quando eu estava fazendo uma análise justamente desse asteroide. Tem uma outra pessoa aqui que acabou de mandar mensagem aqui. Não foi, cadê? Essa aqui. Desculpa quem mandou. Parabéns, minha filha, estou orgulhosa de você, seu pai. Para fechar os dois. Vai lá, continua, desculpa. Com certeza, eu tenho muito a agradecer aos dois. Assim, maior inspiração e que principalmente foi a base para que eu alcançasse tantas coisas até hoje.
Também queria agradecer ao professor Eduardo, que fez o comentário, até apareceu aqui, que eu vi rapidamente passando. O professor Eduardo Santos, que é quem está desenvolvendo comigo o Jedi Vieira, e também essa parte do mini curso e diversos outros projetos. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui e a toda essa equipe também que fez isso tudo acontecer, essa live está acontecendo, fez toda a parte de divulgação e todo o material. Assim, ficou incrível o material. Quando eu recebi, eu falei assim, nossa, eu tenho que parabenizar essa equipe que fez tudo isso acontecer. E também ao Ivan e ao Rafael que estão aqui hoje, e também a você, David, por estar aqui novamente com você, fazendo outra entrevista. Com certeza o bate-papo de hoje rendeu, e assim, estava previsto para somente 1 hora de live, mas 2 horas até parece que foi pouco. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Pois é, gente. Tirando um por um daqui, mas antes de eu tirar, eu vou dar uma deixa para cada um falar a rede social, até porque esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal, aí cada um quiser falar depois, o pessoal que está aqui, eu quero conhecer a Laura, eu quero conhecer o Arthur, eu quero conhecer o Rafael, o Ivan, para como eles acham vocês puderem comentar rapidinho, aí o tempo que vocês dão um tchauzinho, eu vou tirando, um por um, tá bom? Aí a gente fecha a live legal. Por favor, comece, quem vai começar? Então, as minhas redes sociais são Observatório IDS, né, no Instagram, também no YouTube, também no TikTok e no Quai. Então, nas 4 eu estou como Observatório IDS. E tem também a minha rede social particular, né, que é DJ Ivan Patos de Minas, que eu tenho ela também, dá para procurar também. Mas do Observatório é Observatório IDS. Muito obrigado, Ivan. Então vou te tirando pouco a pouco. Quem é o próximo? Bem, gente, podem me procurar no Facebook, Arthur Costa, com TH. Bom, é bem fácil de me encontrar, né, pelo cabelo. E se quiserem entrar em contato via WhatsApp ou via telefone, o meu telefone é o telefone que está do CAP. Então, quando o pessoal manda mensagem para o telefone do CAP reclamando, ou liga reclamando, eles falam diretamente comigo, tá? Então, basta mandar mensagem por lá. E pelo Instagram, eu tenho Instagram, mas é mais fácil me encontrar mesmo pelas mídias do CAP, tá? Então, valeu. Bom, Arthur. E agora? Bom, gente, eu tenho Instagram, né, e Facebook, né, meu nome é Rafael Nardi, né, não tenho um canal, mas aí quem quiser me encontrar aí é só no Instagram e no Facebook, Rafael Nardi, beleza? E por último, a nossa estrelinha, Laura. Então, eu acho até um pouco mais difícil achar no Facebook. No Facebook, meu nome tá Laura Dias também. E eu acho mais fácil encontrar pelo Instagram, né? Principalmente para quem tiver curiosidade, querer saber mais sobre as matérias, sobre o que está sendo desenvolvido. Eu deixei o arroba aqui embaixo, que é laur.sense. Então, lá na biografia tem inclusive um link onde tem todas as matérias. A live também da primeira entrevista que eu fiz com você tá lá também, para quem quiser conferir. E com certeza, assim, o último recado que eu queria dar para todos que estão aqui assistindo é que continuem com essa curiosidade por astronomia, que muitos de vocês também podem fazer descobertas, como mostramos aqui hoje, e o principal, que jamais desistam dos sonhos que vocês têm, ou jamais desacreditem do potencial de vocês pelo comentário que alguém possa fazer ou não. Então, sempre confie, principalmente na ciência e no potencial que cada um de vocês tem, porque com certeza muitas outras descobertas virão por aí. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Muito obrigado mesmo. E eu, para vocês, o que eu vou falar? Eu vou falar para vocês acreditarem na ciência, porque basta de negacionismo, basta de gente falando besteira e divulgando fake news. Se vocês não sabem da notícia que vocês estão compartilhando, manipulando, vão estudar, gente. Muito obrigado por essa noite, por essa audiência de vocês. E vão estudar, acreditem na ciência, na astronomia e olhem sempre para o céu. Até logo. Tchau!